Bom, vamos seguir então com o nosso asset, que já está praticamente no final. Uma coisa que eu vou fazer agora é adicionar uma textura e os materiais para ele. Na internet eu encontrei essa imagem que vai servir perfeitamente para o rótulo do nosso modelo. Então aqui eu vou separar e aqui vai ser um shader editor. Para essa latinha eu vou adicionar dois materiais. O primeiro material é o alumínio base e o segundo material é o rótulo. Bom, vamos por partes então. Primeiro o alumínio. Só para melhorar a visualização, vou mudar para Material Preview. E aqui no Principal BSGF eu vou levar isso aqui para 1. E o Roughness deixar apenas um pouquinho mais brilhante. Então ele aplicou isso nos dois objetos. Esse aqui também eu quero que tenha o alumínio, mas não precisa ter o rótulo, então só o primeiro material. E para o próximo material, que é esse, eu vou adicionar o rótulo. Então eu vou aqui no meu navegador de arquivos, clicar, segurar e arrastar, soltar aqui, ele já vai criar o Node com a minha imagem referenciada. E aí eu posso colocá-la no Color. Inicialmente não vai acontecer nada, porque esse primeiro material ele cobre todo o asset. Então não sobra nenhuma face para que esse material trabalhe. E aí entra o meu trabalho de selecionar quais faces eu quero que tenha um rótulo. Então eu vou clicar aqui e selecionando o conjunto de faces, que serão essas. Com elas selecionadas, vou clicar em Assign. E agora sim, esse segundo material está sendo utilizado na renderização desse asset. Mas dá para ver que não está muito certo. Isso porque a gente ainda não fez o UV Mapping dessa latinha. Então vou dividir aqui minha tela, deixar a latinha aqui embaixo. E essa tela de cima eu vou colocar o UV Editor. Se a gente selecionar todo o asset, dá para ver que ele não tem UV. Está tudo sendo resumido em um ponto só. Então esse único pixel que está tudo resumido é justamente o vermelho da minha textura. Não é isso que eu quero, então eu vou cortar esse asset para que eu possa esticar as faces e cobrir essa área aqui da imagem. Com o meu cursor aqui em cima, eu vou clicar em Ctrl Espaço para maximizar. E aqui é bem simples. Eu vou selecionar o limite dessa face e vou fazer a mesma coisa em cima. Com esses dois loops selecionados, tecla U e Mark Sim. Então estou marcando um corte da minha UV. Se eu tirar a seleção, dá para ver agora que ela tem um corte vermelho. Isso é o Blender indicando que isso aqui é o limite da UV Island. Então com isso, eu já separei a parte de alumínio de cima com a parte de alumínio de baixo. Mas essa parte aqui do meio, eu ainda preciso abri-la também. Então imagina que isso aqui é um rótulo que dá a volta no cilindro, como se fosse um papel. Mas eu quero que esse papel se abra. Então eu vou adicionar um corte aqui, para que o Blender consiga abrir isso aqui como se fosse um papel. Então eu preciso marcar um caminho de vértices desse limite até o limite lá em cima. Super simples de fazer. Eu vou selecionar um desses vértices, pode ser qualquer um, e vou voltar aqui em cima e selecionar um desses vértices finais também. Mas eu vou segurar o Shift e o Ctrl junto, para quando eu clicar, o Blender fazer a seleção do caminho inteiro. E aí sim eu posso clicar na tecla U e Mark Sim. Então agora ele também está marcado como vermelho. Ctrl Espaço para tirar a tela maximizada. E agora sim eu posso selecionar todo o meu asset, tecla U e Unwrap. Então ele fez o Unwrap aqui. E ele também fez inclusive das partes de cima e de baixo, que não me interessam no momento. Vou colocá-las para cá. Isso aqui corresponde ao rótulo. Veja que conforme eu vou mexendo, eu altero a visualização ali na cena. Feito o Unwrap, agora é só ajustar isso aqui para que bata de acordo com o desejado. Vou fazer uma escala e a minha ideia é que todas essas faces preencham a parte aqui da tela, da imagem.
Aqui, se você reparar, a gente tem uns loops que não estão retos como deveriam. Então eles ficam um pouco arredondados assim, e isso acaba atrapalhando porque a UV Mapping não preenche toda a imagem. E se eu aumentar demais assim, pode até ser que vai funcionar, mas essas partes que passaram começam a repetir aqui embaixo. Então começa a ter alguns problemas como esse aqui. Então, para resolver isso, tem duas formas. Uma forma manual seria selecionar cada um desses loops, tecla S, Y e 0, e aí ele fica reto. E aí eu repito isso para todos os loops, que é uma das formas de fazer, mas é a forma que mais dá trabalho. Pode ser que no 4.3 o Blender ele vai fazer uma melhoria no algoritmo de Unwrap, então pode ser que isso aqui já esteja resolvido. Mas, por enquanto, a melhor forma de fazer isso é usando o Loop Tools, que é uma extensão, e vai fazer isso aqui que eu vou mostrar. Alt E, ele deixa tudo reto. E aí eu posso ajustar a escala. Então aqui eu vou ajustar no X e depois no Y. O UV Square é uma extensão que não está disponível aqui no Blender Preferences, mas é bem simples de encontrar e instalar. Se você vir aqui no Google e digitar UV Square, ele vai mostrar essa tela do GitHub. Então aqui é o código da extensão que faz essa operação de deixar tudo quadrado como eu mostrei. Para instalar isso é super simples, só clicar aqui, Download Zip. Aí lá no Blender, você vai em Preferências, Add-ons, já está aqui, Instalar a partir do disco. E aí você busca o zip que você baixou. E aí ele vai aparecer aqui, é só marcar. Ele fez praticamente todo o trabalho aqui. A única coisa que eu posso fazer agora é inverter, porque no meu caso parece que está invertido aqui a imagem. Então vou selecionar tudo isso daqui, tecla S, X, -1, e ele inverteu. Aproveitando que está aqui, eu vou mudar isso aqui para Metallic, e ele vai dar essa aparência de alumínio para a latinha também. Aí caso você queira fazer outro tipo de rótulo, é muito simples, você nem precisa mexer mais. Você pode usar esse mesmo asset e aqui trocar a imagem. Tira essa daqui e bota qualquer outra coisa. Aliás, eu posso até usar a minha imagem de referência como rótulo. E dá pra ver que fica bem esquisito. Posso pôr uma coca dentro da coca. E enfim, né? São várias possibilidades. Então no próximo vídeo a gente continua trabalhando nesse asset, adicionando alguns detalhes, como por exemplo, pequenas gotículas de água aqui na superfície. Então até mais.